Em comemoração ao Dia Mundial de a Igreja de Jesus Cristo, Dia Municipal de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ano que se comemora 49 anos da Igreja no Estado do Espírito Santo. Para os atos formais, faremos a composição da mesa de honra, convidando inicialmente para presidir a sessão o excelentíssimo senhor presidente da sessão solene, vereador Reinaldo Matiasi Bolão. Convidamos também o presidente Ailton Justino, presidente da Estaca Vitória. Convidamos também o presidente Yang, presidente da Missão Vitória. Convidamos também o patriarca Wilson Eustáquio, patriarca da Igreja. Convidamos ainda o Elder Neri, missionário de serviço de autossuficiência da Igreja. E convidamos ainda o bispo Alexandre Bastos Souza, diretor assistente de Assuntos Públicos Regional da Missão Vitória. Convidamos os presentes para a apresentação do Hino Nacional Brasileiro, conforme Lei Federal 5.700, de 1º de setembro de 1971. Mas no futuro e glória no passado,
da justiça clava forte, verás que o vento teu não foge à lua, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na esplende, gentil, pátria amada, Brasil. Como é de costume em todas as atividades da igreja, começamos e terminamos com uma oração. Assim convidamos Marco Antônio Jager para fazer a primeira oração. Deus, nosso Pai eterno, humildemente inclinamos as nossas cabeças diante de Ti nesse momento, para agradecer pela nossa saúde, pela nossa segurança, pelas nossas famílias e por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado todos os dias de nossas vidas. Nós te rogamos que nesse momento especial o Teu Santo Espírito possa estar aqui presente com cada um de nós, que possamos sentir em nossos corações a Tua presença. Rogamos que abençoe os oradores, os homenageados, todas as pessoas aqui presentes, para que possam ser tocados e conhecer um pouco mais de Tua igreja aqui na terra. Que possa ser um momento especial de confraternização. Pedimos que, ao término, nos guie em segurança também para os nossos lares. São as bênçãos e os favores que nós te rogamos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Passo a palavra ao presidente da sessão, vereador Reinaldo Bolão, para os atos formais relativos ao início dessa sessão solene, conforme regimento interno dessa Casa de Leis. Quero dar uma boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que pela quinta vez, pelo quinto ano, nós recebemos aqui a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para fazer essa sessão. Na Câmara Municipal de Vitória, em 2010, quando fizemos o projeto de lei, a proposta do projeto de lei para a criação do Dia Municipal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, pudemos receber alguns membros da igreja, onde pudemos elaborar esse projeto de lei. E para nossa alegria e nossa felicidade, nós aprovamos esse projeto e pelo quinto ano consecutivo estamos aqui hoje para fazer mais uma sessão solene e que Deus, com certeza, está direcionando esse caminho nosso. Então, eu declaro aberto a presente sessão solene. Obrigado. Ouviremos, conforme regimental dessa Casa de Leis, Livaldo Aparecido de Gasperi para a leitura do versículo da Bíblia. Solicitar que todos fiquem de pé. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também vosso coração. Lido o texto bíblico, senhor presidente, Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Registrando que esse texto também encontra-se no livro de Mórmon, em 3º Nef, versículo 19 a 21. Obrigado, Livaldo.
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias completou no último dia 6 de abril 185 anos. Hoje está presente em mais de 190 países e mais de 15 milhões de membros. Já no Brasil, contamos com mais de 1.930 capelas. No Espírito Santo, possuímos 29 capelas e mais de 18 mil membros. Algumas das crenças básicas da Igreja são: Deus é nosso Pai Celestial. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é nosso Salvador e Redentor. Nos redime da morte, proporcionando a ressurreição. Através do arrependimento e por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos voltar a viver com Deus se guardarmos os seus mandamentos. Os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são fé em Jesus Cristo, arrependimento de nossos pecados, batismo por imersão e recebimento do dom do Espírito Santo por imposição das mãos. A autoridade do sacerdócio de Deus existe hoje em dia em sua igreja, da mesma forma que na igreja original. A Bíblia e o livro de Mórmon são a palavra de Deus. Deus revela sua vontade aos profetas hoje em dia, da mesma forma que o fazia antigamente. As famílias são a célula máter de toda a sociedade e cremos que podem ficar juntas por toda a eternidade. Por meio do serviço ao próximo, podemos experimentar a alegria de amenizar as dores de um irmão e nos aproximarmos de Deus. A Igreja possui 13 regras de fé e a 11ª regra expressa: pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde e como desejarem. Nós teremos agora uma apresentação especial por um coro da igreja, que será regido pela irmã Brenda Pereira Vieira. Deve ter chegado ainda não. Dessa forma, então, convocamos todas as pessoas presentes para cantar um hino, As Famílias Poderão Ser Eternas, regida pela irmã Sandra Lima. Uma família tenho sim, uma família tenho sim, eles são tão bons pra mim, quero viver com eles para a eternidade assim. As famílias poderão ser eternas no plano do Senhor, para com eles viver para sempre eu merecer. O Senhor mostrou-me o que fazer, o Senhor mostrou-me o que
glórias poderão ser eternas no plano do Senhor, para com eles viver, para sempre eu merecer. O Senhor mostrou-me o que fazer. O Senhor mostrou-me o que fazer. Nesse momento faremos as justas homenagens dessa noite para profissionais e amigos da Igreja e da Câmara. Primeiro homenageado, José Isaías Ferreira, em memória. Falecido em 14 de março de 2010, aos 76 anos, trabalhou na Companhia Vale do Rio Doce durante 25 anos. Serviu na Igreja como presidente do ramo na Serra, na organização, no início da Igreja naquela região, e Estrelinha em Vitória. E serviu no Sumo Conselho da Igreja. Sempre foi uma pessoa muito prestativa e solidária. Independente se a pessoa necessitasse, fosse ou não membro da igreja e era desempregado ou desapegado das coisas materiais. Muito amigo e conselheiro, amava o tema a família. Para receber a homenagem em seu nome, convidamos o irmão Sidney Florencio Dumer, um familiar. Nosso segundo homenageado dessa noite, o senhor Antônio Ribeiro Granja. O senhor Antônio Ribeiro Granja tem 101 anos de idade. Completará 102 no próximo dia 30 de julho de 2015. Pai de 12 filhos, é natural de Exu, Pernambuco, e por ter feito o curso de construção de vagões e ter trabalhado na ferrovia Brasil-Bolívia com a criação da Companhia Vale do Rio Doce, veio para o Espírito Santo em 1942, a fim de construir as oficinas da Vale e dar manutenção aos seus vagões. É formado em jornalismo pela Academia de Ciências de Moscou e trabalhou na revista Problemas da Paz e do Socialismo na Tchecoslováquia. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Cariacica, onde trabalhou pelas comunidades e pela liberdade religiosa, sendo que seu último ato como presidente daquela casa, quando da comemoração do Dia do Município, foi convidar as lideranças de várias religiões a participarem e fazerem uso da tribuna. Como funcionário da Secretaria de Agricultura do Espírito Santo, foi ativo em programas de levar a luz aos pequenos produtores e abrir estradas para dar acesso às pequenas propriedades. Para realizar a entrega do certificado de homenagem, chamamos o vereador Reinaldo Bolão e demais convidados. Nosso terceiro homenageado nesta noite, Dr. Marco Antônio Jager, é advogado especializado em Direito Penal e Processo Penal. Atuou como perito criminal na Polícia Técnica do Espírito Santo por 10 anos. Docência em Criminalística na Academia da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.
delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo por 25 anos, professor de ensino superior, Direito, nas faculdades Novo Milênio, Vila Velha, FABAV Vitória e FINAC. Atuou como chefe da Procuradoria Jurídica do município de Vitória e chefe da Defensoria Pública do município da Serra. Militância na Justiça Estadual e Federal do Espírito Santo, perito grafotécnico credenciado em diversas varas cíveis do Estado do Espírito Santo. Chamamos para receber sua homenagem o Dr. Marco Antônio Jage. Nosso quarto homenageado dessa noite, o Bispo Wesley Alexandre da Silva. É um líder da igreja, casado, com 33 anos, pai de um filho, educador, formado pela FAESA em licenciatura plena em pedagogia em 2008 e pós-graduado lato sensu em educação de jovens adultos pela Faculdade de Educação em 2010. Frequentou os cursos de educação de jovens e adultos ministrado pelo Instituto, Academia e Leitura e Escrita em Braille ministrado pela FAESA. Foi professor alfabetizador na Escola da Prefeitura da Serra. Atuou como professor especialista, alfabetizador e coordenador pedagógico do projeto social São João na Ponta do Lápis, um projeto de alfabetização de jovens adultos da FAESA. Batizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em 1998, serviu como missionário de tempo integral na Missão Brasil-Goiânia de 2000 a 2002. Atualmente é bispo de uma ala da igreja no município da Serra. Atuou como professor e coordenador de projetos Tereis Minhas Palavras, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na Escola Dominical Alfabetização de Adultos. É coordenador e professor voluntário no projeto humanitário de alfabetização de jovens e adultos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É coordenador do seminário no Sistema Educacional da Igreja. Recebendo suas homenagens, o Bispo Wesley Alexandre da Silva. Ouviremos neste momento a fala do líder da igreja, apresentando os projetos realizados pela igreja no Estado, o diretor assistente de Assuntos Públicos Regional da Missão Vitória, Alexandre Bastos Souza. Muito bem, enquanto coloco uma apresentação de alguns slides, né, de alguns projetos que a igreja ela já realizou, alguns projetos que a igreja ela está em andamento, né? Eu, como diretor assistente de Assuntos Públicos, nós temos um casal que é o casal responsável pelos assuntos públicos aqui na região de Vitória, né? Que é o casal Aguirres, e eu sou um dos seus diretores assistentes, né, que coordenam também esse trabalho. Então, a igreja ela tem alguns projetos que já está em andamento, alguns projetos que já foram realizados, como o projeto de cadeira de rodas. Então, é um projeto que foi realizado aqui no Estado também, no ano de 2008. Quem teve a oportunidade de presenciar esse projeto, ele aconteceu na Escola Salesiano. Então, esse projeto foi doado, cadeiras de rodas, né, às pessoas que realmente precisam.
e alguns outros projetos que nós veremos na apresentação dos slides, né? Então, qual a ideia do assuntos públicos, né, da igreja? Então, algumas das nossas ideias é aumentar o conhecimento e as habilidades, né, tanto das pessoas a qual nós servimos, quanto de nós também como membros da igreja. Envolver os beneficiários e os membros nos projetos, né? Todos os projetos que nós fazemos, a nossa visão é fazer com que as pessoas elas se envolvam, né, elas participem do projeto. E outro também é dar a oportunidade de poder servir. Então, na igreja, o que nós mais frisamos é o serviço. É o trabalho que nós fazemos de forma voluntária. Eu, como bispo da igreja, também eu sirvo de forma voluntária, não recebo nenhum valor monetário por isso, né? E é gratificante poder servir e atuar na igreja dessa forma. Pulou aqui. Ok. Então, esse é um dos projetos que a igreja tem. Como falei, em 2008 nós tivemos esse projeto. A igreja ela está trabalhando também para que esse projeto ele aconteça novamente. Então, nós já temos esse projeto em andamento. Então, a ideia é poder fazer com que outras pessoas elas também sejam beneficiadas com isso, né, que é o projeto Cadeira de Rodas. Inclusive, pede só para voltar. Está pulando. Só voltar. Isso. Esse foi um dos projetos que a igreja também realizou lá em Feira de Santana. Esse projeto, a igreja ela fez algumas doações de cadeira de roda, fez algumas doações também de muletas, doações de alguns materiais como lençóis, né? E esse projeto é chamado Projeto de Iniciativa Social, onde a igreja ela permite com que alguma entidade seja beneficiada com isso, né? Então, é o que nós estamos pretendendo fazer aqui no Estado também, com base nesse projeto que foi realizado em 2008. Um dos projetos que nós já temos, alguns estão com a camisa aí, né? Com os coletes, né? Os coletes Mãos que Ajudam. Então, a igreja também ela tem esse projeto chamado Mãos que Ajudam. Então, esse projeto ele visa contribuir com a comunidade, como já disse, nós, de alguma forma, podemos servir e abençoar outras pessoas também. Então, esse projeto, nós fazemos algumas reformas em escolas, fazemos reformas em parques, praças, onde há essa necessidade que é identificada, nós temos por responsabilidade poder ajudá-los. E esse projeto ele também não acontece somente aqui no Brasil, ele acontece em vários outros países, né? No ano passado nós tivemos a oportunidade de fazer esse projeto aqui no estado. Esse foi um projeto onde nós fizemos como se fosse uma ação global, dentro de uma das nossas unidades, que nós chamamos de capela. Então, nós fizemos alguns trabalhos que eram assessoria jurídica, corte de cabelo, medimos massa corporal, peso, outros trabalhos também que foram realizados lá. Aí é um dos projetos que aconteceu em São Paulo, onde foi arrecadado e armazenado alguns alimentos, né? E esses alimentos, pode pular, esses alimentos eles são engarrafados,
tem algumas técnicas, né, para poder serem armazenados esses alimentos, seja arroz, feijão, né? E depois esses alimentos eles são doados para alguma entidade carente, asilo. Então, vemos que as crianças, os jovens, adultos, pessoas também pessoas idosas também que contribuem de alguma forma para que isso aconteça. E no próximo slide nós temos uma paróquia da Igreja Católica, que ela foi reformada, né, por meio desse projeto. Isso aconteceu lá em São Paulo, no interior de São Paulo. E a igreja foi lá, reformou toda essa paróquia, né? E depois dessa reforma, como nós vemos um slide mais abaixo ali, parte desses alimentos que foram armazenados, eles foram distribuídos para lá também. Então, um dos projetos que a igreja ela tem também é a liberdade religiosa. Então, no dia 25 de julho, irá acontecer aqui no nosso estado também este evento onde será convidado outras pessoas de outras religiões para que eles possam participar disso, para que possam enxergar que a igreja não é só o que nós vivemos, mas o que nós passamos para as outras pessoas também. Então, esse projeto, como eu disse, ele acontece ao redor do mundo, né? Nós temos esse mesmo projeto Mãos que Ajudam no Japão, temos esse projeto na Indonésia, temos esse projeto em Singapura, temos esse projeto em Tailândia, temos esse projeto no Sri Lanka, temos esse projeto em Hong Kong, temos esse projeto também em Guatemala, Mongólia, Austrália, e tinha um outro slide também que era do Chile, né? Então a igreja ela está realmente em quase todos os países, contribuindo de alguma forma para que as pessoas possam enxergar o nosso trabalho, enxergar que nós estamos aqui para poder ajudá-los. E essa é a grande responsabilidade da igreja, de poder contribuir para que as pessoas elas sejam realmente abençoadas, tanto materialmente ou por alguma ajuda, alguma reforma, algo que a igreja ela possa contribuir, né? Então, muito obrigado. Esses são a parte dos projetos que a igreja ela tem. Ouviremos neste momento a fala do líder da igreja apresentando o projeto de autossuficiência da igreja. Chamamos Elder Nery. Eu gostaria de falar da gratidão e a honra que eu sinto nesse momento de estar aqui com nossos irmãos em Cristo, nossos amigos, convidados. Obrigado pelo convite. E poder estar aqui é uma honra realmente para falar sobre a autossuficiência. Eu preparei um material que a gente entendeu alguns princípios. E, antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre a liberdade religiosa que nós, como membros, somos assegurados através da Constituição Federal, em seu artigo 5º, onde ele diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Semelhante a esse artigo, o irmão também já citou aqui a respeito da regra de fé, que se assemelha a respeito, falando da liberdade religiosa, que nos permite estar aqui hoje. Pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso, de acordo com o ditame de nossa própria consciência,
e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar onde ou o que desejarem. Complementando as regras de fé, cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Eu gostaria de frisar a respeito da liberdade, porque a liberdade ela tem uma relação muito íntima com a autossuficiência. E o conceito de autossuficiência que a igreja hoje ela cita no Manual Geral de Instruções, diz que a autossuficiência é a capacidade, o compromisso e o esforço de satisfazer as necessidades espirituais e materiais da vida para si próprio e a família. Então eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que eu preparei a respeito desse princípio de capacidade, de compromisso e de esforço. E o que nós podemos aprender, então, com os animais sobre a autossuficiência. A liberdade ela está associada à autossuficiência, principalmente os pássaros que têm a liberdade de poder voar e já nascem com essa capacidade. E depois eles têm que somar a essa capacidade compromisso e esforço. A capacidade que as aves têm são de voar, de observar, e o compromisso é o de sair de seus ninhos todos os dias, fazendo chuva ou sol, e poderem suster para si e para os seus. E em seguida o esforço. O que nós entendemos aí, irmãos, é que esses princípios eles se tornam um ciclo na nossa vida. Nós ganhamos capacidade, nós assumimos compromissos, e depois nos esforçamos, e nos esforçamos, e nos esforçamos, até que o nosso esforço seja recompensado. Muito bem, irmãos. Eu gostaria de, depois, se alguém tiver interesse, eu tenho cópias de um discurso que foi proferido por um líder da igreja, o presidente Mário G. Homem, que na conferência de 1982, ele falou sobre a natureza celestial da autossuficiência. E eu gostaria de compartilhar mais um vídeo com os irmãos e convidá-los a fazer uma viagem daqui da Câmara até a cidade de San Agustín, na Flórida, para contar a história das gaivotas simplórias. E ele diz que tempos atrás ele recortou um artigo da revista Seleções e que dizia que na cidade de milhares de gaivotas estavam morrendo de fome em meio à fartura. Mas a pesca continuava boa, mas as gaivotas não sabiam mais pescar. As gerações elas dependeram dos barcos de pesca de camarão que lhes lançavam os refugos das redes, como nós estamos observando aí. E agora os barcos foram-se e ficaram a mortandade das gaivotas. Eu fiz uma pesquisa, irmãos, na internet, e há 33 anos já se passaram desde que esse discurso foi proferido. E vejamos então o que aconteceu com a geração dessas gaivotas, que simplesmente deixaram de cumprir com os princípios da autossuficiência. Elas estão ainda naquela praia, irmãos. Viraram algo turístico. Mas a sua capacidade, o seu compromisso e o seu esforço se resumiu a isso: a receber alimento dos turistas.
E ele faz um alerta, irmãos, não sejamos como gaivotas simplórias. E nesse discurso ele cita, temos de preservar nossos talentos de autossuficiência. Na nossa capacidade de criar coisas. E principalmente o nosso senso de economia e amor, irmãos. O nosso amor genuíno pela independência. Ele faz outras citações que essas gaivotas simplórias sacrificaram a sua independência a troco de esmolas, irmãos. E aí estão elas. E diz, não podemos dar-nos ao luxo de viver sob a tutela do governo, mesmo que tenhamos direito legal de fazê-lo. Isso requer um sacrifício muito grande do respeito próprio e da independência política, material e espiritual. E para encerrar, irmãos, tal prática, caso seja universalmente aceita e implantada em qualquer sociedade, fará de seus cidadãos escravos. São palavras que nós podemos, então, através dessa história, compreendermos um pouco mais sobre o conceito e os princípios da autossuficiência. E podemos, naturalmente, colocarmos em prática. A igreja está muito interessada na autossuficiência de seus membros e de todos, membros e não membros. No próximo domingo, na Estaca Vila Velha, na Capela de Cobilândia, nós teremos o primeiro devocional que vai dar início ao novo currículo da autossuficiência aqui no Espírito Santo. Nosso primeiro encontro de grupos, parecidos com grupos de ajuda, de autoajuda. E nós teremos lá os manuais e os encontros que vão falar sobre o caminho para a autossuficiência, os alicerces, e depois desse encontro, as pessoas que lá estiverem vão escolher qual grupo elas vão escolher. Educação para o emprego melhor, minha busca de emprego, ou iniciar e melhorar meu negócio próprio. Eu gostaria de deixar os irmãos assistirem 2 vídeos que dão testemunho desse novo programa que a igreja está estabelecendo em outros países e agora no Brasil. A história da irmã Dorothy, que fez o curso, e ela mesma vai dar seu próprio testemunho. Quando começamos este programa e ponderei sobre ele, a primeira coisa que veio à minha mente foi: a mão que não trabalha não come, então tenho que trabalhar. Meu nome é Dorothy. Nasci em 1975 em Acre. Conheci meu marido na ala dele. E temos 3 filhos, mas um faleceu. O grupo de autossuficiência me ajudou bastante. Pensei que terminaríamos em 2 dias, mas já se passaram 3 meses e ainda não terminamos. Quando comprei o amendoim, coloquei na mesa e as pessoas ficaram encantadas. Fiquei pensando no que fazer, então recorri ao livro, o livro sobre autossuficiência. E eu comecei a pensar no que fazer e como fazer para que desse certo. Vi de que maneira as pessoas começaram o seu negócio próprio. Minha ideia era transformar o amendoim em uma pasta. Então, quando fiz a pasta de amendoim, as pessoas adoraram, porque elas já tinham comido e, enfim, gostaram muito. Então, vinham comprar e traziam baldes, garrafas, saquinhos. Decidi manter o amendoim natural, sem açúcar, sem sal. É pasta de amendoim crua. Está dando certo. Eu comecei com o pouco que tinha. Então, obtive um lucro, o que me ajudou muito a comprar o dobro do que possuía inicialmente. Aos poucos, está melhorando.
Quando fomos à aula, disseram que deveríamos ponderar. Então, quando fui embora, continuei pensando no nome que deveria dar ao meu produto. E eu disse, este é um presente que Deus me deu. Não veio da minha cabeça ou da minha capacidade. Foi Deus que me deu o privilégio de transformar o amendoim em pasta. Uma vez que o transformei em pasta, vou colocar o nome de presente de Deus. Foi assim que cheguei a esse nome. Eu adoro isso. Tudo aconteceu em 2 meses. Espero tornar isso em uma empresa. Assim, mais pessoas virão para comprar e vender. É nisso que estou pensando. Mas sei que a vontade de Deus é me ensinar que quando você trabalha para outra pessoa, não sobra muito tempo para cuidar dos filhos. Mas quando você trabalha para si, é possível ter tempo para realizar o trabalho e também para cuidar das crianças. Não preciso trabalhar para outras pessoas. Tenho que confiar em mim mesma. Então, por intermédio da ajuda de Deus e do Espírito Santo, sou capaz de prosseguir a cada dia. O outro testemunho, irmãos, é de alguém que participou do grupo de emprego. Duré 7 meses sem trabalho. Fiquei desempregado por 7 meses. Então ouvi sobre o novo programa que a igreja estava oferecendo. Precisava de um trabalho para me tornar autossuficiente. Sou o Rafael Monzon. Comecei o primeiro dia do curso no prédio da igreja. Eles nos deram o primeiro manual. Quando soube das coisas que tínhamos que fazer, os 15 recursos, os 10 contatos e as entrevistas, fiquei um pouco nervoso. Eu estava pensando sobre as coisas, imaginando por onde começar. Fiz uma oração e no dia seguinte comecei a pesquisar sobre recursos. Internet, jornal. Depois disso, falei com amigos na universidade, com alguns amigos da igreja também, e com alguns contatos valiosos que trabalhavam em empresas. Naquela curta semana, consegui identificar 75 recursos, entrei em contato com 50 pessoas e tive 6 entrevistas. Aprendi a usar o comercial de 30 segundos com cada contato que fiz. Além disso, aprendi as declarações de poder, porque tinha recebido a 2ª unidade do manual no curso. Examinei a unidade antes de ir às entrevistas. Assim, consegui várias entrevistas e um emprego. Foi realmente um milagre, e isso provou minha fé no Pai Celestial. E meu testemunho foi fortalecido. Sei que Ele nunca me abandonou em momento nenhum, quando coloquei o programa em prática naquela semana. Senti sua ajuda com cada contato que fiz, e com cada pessoa que conversava. Sei que Ele estava ao meu lado. Isso deixou minha família muito feliz. Minha esposa ficou muito contente. Ao mesmo tempo, ela se sente em paz porque somos autossuficientes. Agora posso prover o sustento para ela e para os nossos filhos. Há muito mais, irmãos, do que falar sobre autossuficiência, inclusive espiritual. Como o tempo não cabe, eu gostaria que as pessoas que tivessem interesse pudessem pegar comigo uma cópia do discurso da natureza celestial da autossuficiência. Eu queria prestar esse meu solene testemunho aos meus irmãos, amigos e ao presidente da Câmara, de que eu sei que realmente essa é a vontade de Deus para nós no Estado do Espírito Santo. Sermos autossuficientes através deste novo currículo. E presto esse testemunho solene em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Ouviremos nesse momento a fala do líder da igreja, presidente Yang, presidente da Missão Vitória.
Eu sou grato pelo privilégio de estar aqui hoje à noite. Sou grato pelo privilégio de estar entre um povo, o povo brasileiro, um povo que eu amo. Eu tinha o privilégio ontem conhecer o presidente Reinaldo Bolão. Ele é um homem bondoso. Obrigado pelo tratamento de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e também pela bondade de sua vida. Muito, muito obrigado. Sou grato pelo privilégio de estar sentado ao lado de presidente Justino, que é um homem grande, que ama todo mundo e que dá liderança a Estaca Serra. Depois de um período de 41 anos, é o meu prazer voltar mais uma vez e passar um tempinho de 3 anos entre o povo brasileiro. Em Brasil, tem 70 mil famílias cada semana que reúnem juntos para uma noite de oração, leitura de escritura e adoração. Acontece na segunda-feira à noite. O casamento é ordenado por Deus, o Pai Eterno. Fala assim no livro de Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Eu falei esta escritura para minha esposa 6 meses depois de voltar do Brasil para os Estados Unidos. No dia 21 de setembro de 2014, celebramos um período de 40 anos de casamento. Eu tenho que dizer que Sister Young, Ray Lu, como eu falo, é sábia, ela é bondosa, ela é mansa, ela é muito melhor do que eu. No ano passado, em 2014, passamos o nosso aniversário de casamento numa capela, junto com 6 missionários, depois de cantarmos hinos de Natal na praça principal de Linhares. Recebemos o convite dos missionários para passar um tempo. Eles compraram, com pouco dinheiro que tinham, um bolo e também uma garrafa de Guaraná. Foi assim que celebramos 40 anos de casamento, sem os nossos 10 filhos e sem os nossos 16 netos. Mas foi uma ocasião de muita felicidade. Eu quero ler e compartilhar com todos aqui presentes uma proclamação ao mundo, dada pela primeira presidência e o Conselho dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Abre aspas. Nós, a primeira presidência e o Conselho dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, solenemente proclamamos que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal,
possuem natureza e destino divinos. O sexo masculino ou feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adoravam a Deus como seu Pai eterno e aceitaram seu plano, segundo o qual seus filhos poderiam obter um corpo físico e adquirir experiência terrena a fim de progredirem rumo à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. Finalmente, a família foi ordenada por Deus. O casamento entre o homem e a mulher é essencial para seu plano eterno. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio com total fidelidade. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sob os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Mais uma vez, como parceiros iguais. Fecha aspas. Agora, o segredo para a felicidade na vida, para a felicidade na família, é para o homem e a mulher, o marido e a esposa, aproximar-se ao Salvador Jesus Cristo. Como demonstrado no triângulo, no ápice, tem o Salvador Jesus Cristo. E nos outros dois pontos, o marido e a esposa. Ao aproximar-se a Jesus Cristo, o que acontece à distância entre o homem e a mulher? Diminui. Ou seja, o casal fica mais próximo um ao outro. O meu testemunho hoje é que, através das ordenanças do templo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, homem e mulher podem ser casados por toda a eternidade. Eu sou grato por isto. 4 meses depois de chegar aqui ao Brasil, faleceu a minha mãe. Ela tinha sofrido por 3 anos com câncer. Eu sabia, antes de vir para o Brasil, que não seria possível para ela viver até a nossa volta. Eu sei que eu vou estar com ela outra vez, depois desta vida. Esta é a benção do templo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Ouviremos neste momento o patriarca Wilson Eustáquio. Bom, acho que tivemos algum problema técnico lá em cima com o vídeo. O William vai tentar me ajudar aqui, na parte que nós vamos precisar desse vídeo. Eu me sinto muito grato e feliz por estar aqui nessa noite. Senhor presidente, Reinaldo Bolão, presidente dessa casa, demais pares, membros da Igreja de Jesus Cristo, convidados, todos que aqui estão, sinto muito feliz em poder compartilhar dessa noite memorável em que se comemora a Igreja de Jesus Cristo, o seu tempo aqui no Espírito Santo, através de um projeto de lei, iniciativa de nosso amigo Reinaldo Bolão, presidente desta casa. Senhor presidente e demais presentes, me foi pedido para falar alguma coisa nessa noite. Eu orei, busquei inspiração para saber exatamente o que trazer nessa noite para compartilhar. E eu gostaria de começar com essas palavras de Francis Collins, geneticista. Ele diz: todos nós, seres humanos, temos uma percepção que existe algo que é certo e algo que é errado. Essa dicotomia que nós começamos a falar nessa noite sobre o certo e errado, sabemos que há muita discussão filosófica em cima disso, mas não é nossa intenção tocar nesse tema aqui, mas simplesmente abordar essa percepção do certo e errado que há em todos nós. E temos noção perfeita para saber o que é certo e o que é errado. E o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Assim como o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o interessante então é que o errado não altera com essas circunstâncias. Matar alguém é errado. Se todo mundo resolver matar alguém, isso não vai mudar. Continua sendo errado. Então, William, está retardando aqui. Isso. Então, continuando aqui, eu trouxe esse quadro. Esse quadro eu trouxe porque tem relação com uma experiência da minha vida. Quando eu fazia faculdade, passei por uma experiência muito interessante. A professora chegou na sala de aula à noite, era professora de Direito de Família, e ela disse para os alunos, senhor presidente, naquela noite: está vindo aí uma doença muito grave para o Brasil. O nome dessa doença é AIDS. Então, quero me dirigir aqui aos casados que costumam pular a cerca, assim como aqueles solteiros que vão para as baladas, que tenham extremo cuidado, porque essa doença, ela mata, e ela é transmitida através do sexo. E eu, naquele momento, quer dizer, ela generalizou, eu levantei a mão, imediatamente disse: professora, eu tenho uma coisa mais eficaz. E ela olhou para mim e falou: é mesmo, meu aluno? O que é?
Eu disse assim, a castidade. Houve um grande silêncio na sala de aula. A professora parece que ficou paralisada. Ela olhava para mim como uma estátua, parece que ela sumiu. Eu não sei por quantos segundos ela ficou assim. Mas de repente ela voltou, olhando para mim fixamente, me perguntou: você é de que planeta, meu filho? Senhor presidente, nós ouvimos essa mesma risada naquela noite na sala de aula. E isso foi o que aconteceu, a sala explodiu numa risada. E a partir daquele momento a minha vida virou um inferno na faculdade, porque aquilo espalhou-se. E eu realmente sofri até me formar. Mas o que eu quero trazer nessa noite aqui, a lembrança, é que um aluno, um colega meu, ao final da aula, veio conversar comigo e disse: Wilson, você devia ter ficado calado, você é uma pessoa inteligente. Wilson, você está estudando direito, nós estamos numa faculdade no século XX. Olha que abobrinha você falou, castidade. E eu, evidentemente, mantive a minha posição com ele, conversamos, e ele foi embora e eu também. Passaram-se alguns tempos, nós nos formamos e eu comecei a advogar. E uma bela manhã no meu escritório, quando pego um jornal para ler, vejo uma fotografia e, para minha surpresa, aquele meu colega que veio conversar comigo estava na página criminal. E eu li a matéria depressa e fiquei consternado e triste, porque ele havia sido morto. 2 tiros, um havia atingido o coração dele. 2 tiros dados pelo marido da mulher com quem ele estava saindo. E a minha cabeça voltou lá naquele dia da minha escola. E eu pensei naquela nossa conversa, senhor presidente. E eu sei que a camisinha pode ter salvo ele da AIDS, mas a castidade teria feito um efeito bem melhor. E ele possivelmente estaria conosco aqui e não teria esse desperdício de um jovem advogado em seu início de carreira e de uma vida que foi embora. E normalmente é assim com as coisas de Deus. O princípio dele pode parecer tolo, mas no final o tempo prova que Deus é sábio e que as coisas que ele nos diz são muito mais efetivas do que o conhecimento humano. Então, eu quero deixar essa lembrança com os senhores nessa noite desse quadro, dos peixinhos todos indo para a esquerda e um peixinho indo para a direita, porque foi assim que eu me senti naquela noite. Então, esse quadro para mim é o quadro do arbítrio e o quadro da coragem. Significa que uma coisa é desejar ter a verdade do nosso lado, senhor presidente, outra é desejar estar do lado da verdade. William, esse teclado não está passando no momento aqui. Ele está retardando. Só clicar? Direito aqui, né? Não. Isso. Volta para mim na posição lá. O teclado não funcionou, não? Não está funcionando, não é aqui? É este aqui? Não, digital que já. Volta aqui para mim. Isso. Ok. Obrigado, William. Bom, eu trouxe uma outra dicotomia para falar nessa noite. A dicotomia entre a ciência e a religião. Existem pessoas que dizem que a grande tragédia da nossa época é a guerra existente entre a ciência e a religião, senhor presidente. E a gente fica imaginando realmente se isso é uma verdade, se isso é um fato, se realmente a religião e a ciência estão em guerra, assim como a fé e a razão. E aí cabe um questionamento: será que é possível, nos dias atuais, conciliarmos a guerra existente entre a ciência e a religião? E a gente observando o que ensinou Paulo, lá nos primórdios da igreja, em Romanos 12:1, observamos o que ele disse aos santos de Roma: Deus é o vosso culto racional. E é impressionante que nesse momento temos uma declaração espiritual
de cunho científico. A partir do momento que Deus é o nosso cunho racional, a razão estando presente, portanto, a ciência também. E vemos então que, pelo pensamento existente na igreja cristã, não havia nenhuma incompatibilidade entre a ciência e a religião. Muito pelo contrário, a razão e fé sempre estiveram juntos. E isso fica caracterizado que o fideísmo não faz parte da verdadeira religião. Ou seja, a chamada fé cega, a fé que não aceita a razão, senhor presidente. Agora temos uma outra declaração de cunho científico, aliás, de origem científica e de cunho religioso. É o inverso. Não que Einstein represente a ciência, mas ele foi um gênio da ciência. E a declaração dele tem muito peso. E ele disse: Deus é a lei e o legislador do universo. Então, fechando essa questão de maneira magistral, Francis Collins disse: uma das grandes tragédias de nosso tempo é esta ideia que foi criada de que a ciência e a religião têm que estar em guerra. Então, na verdade, não está. Há interesses em nos fazer acreditar que existe uma guerra, senhor presidente, mas não existe. Isso, na verdade, é apenas uma ficção, porque a religião e a ciência não estão e nunca estiveram em conflito. O que está em conflito é exatamente o que nós acabamos de ver. Interesses que se mobilizam para nos fazer acreditar em tal coisa, mas não é uma realidade. Então, se a guerra entre a ciência e a religião não existe, o que está por trás de tanto barulho? E a resposta é óbvia. Na medida em que a disputa entre a ciência, entre aspas, e o fideísmo se identifica, o secularismo vai se instalando sutilmente e com ele o materialismo. Então, o meu objetivo aqui nessa noite é chamar a atenção para algo que pode não estar sendo percebido com tanta clareza como deveria. A ciência e a religião não estão em guerra, senhor presidente. O lar e a família é que estão sob ataque. E isto é uma verdade dura e cruel, mas é algo que sempre foi assim. A família é um dom de Deus, e essa talvez seja a razão porque ela está sob ataque. A oposição a Deus sempre existiu. E como a família é um dom de Deus, ela é a fonte de nossas melhores lembranças, maiores alegrias e mais intensas emoções. E o vídeo que eu gostaria de mostrar para os senhores é exatamente um momento político, senhor presidente. Queria compartilhar um momento onde Romeu Tuma e alguns pares falam sobre a família no Senado Federal e se emocionam e nos emociona. Mas, infelizmente, não vai ser possível mostrar esse vídeo. Volta lá, vamos seguir. Vivemos em uma época de que grande parte do mundo perdeu o rumo. E como profetizou Isaías, o errado é retratado como certo e o certo como errado. O lar e a família precisam ser melhorados neste mundo cada vez mais materialista e secular. Por tudo isso é que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em 1965, fez publicar a proclamação ao mundo, que foi lida aqui nessa Casa da Democracia. Essa proclamação ao mundo, eu quero só tocar 3 pontos nela para encerrar a minha fala, que já foram comentados aqui. O casamento entre o homem e a mulher foi ordenado por Deus. A família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Então, essas duas abordagens, elas são muito importantes, porque o casamento entre o homem e a mulher é um modelo divino.
E esse modelo foi estabelecido por alguém que conhece o fim desde o princípio. Portanto, a modernidade está nesse modelo, e não o atraso. Porque quem nos deu esse modelo conhece o fim desde o princípio. Portanto, não há o que temer. O modelo que foi trazido para nós foi o melhor, o mais moderno possível. E quanto à família, ela é essencial ao seu plano. Portanto, mudar esse plano significa se colocar em rota de colisão com o próprio Criador dele, cujo interesse pessoal dele é real sobre a família. Todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. O sexo masculino e feminino é uma característica essencial da identidade, do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Isso significa, como disse Shakespeare, você pode mudar o nome da rosa, mas o perfume é o mesmo. A rosa será sempre uma rosa. Eu não posso alterar a lei da gravidade. Essas coisas são de Deus, são divinas, e eu não tenho como alterá-las. E, finalmente, uma advertência nessa publicação, que faz parte dela, advertindo que, exatamente, a desobediência a esses princípios, ou seja, o desrespeito a eles, fará com que calamidades caiam sobre comunidades, nações e povos. Então, senhor presidente e demais presentes, eu termino a minha fala dizendo: Deus está no comando. Ele nunca perdeu o comando, especialmente no que diz respeito às famílias. Nós sabemos perfeitamente que o relógio dele marca os segundos finais para o retorno de seu Filho Jesus Cristo, senhor presidente. E que nós possamos levar para nossos lares, em nossos corações, a essência do que foi dito aqui nessa noite, para que possamos viver seguindo esses princípios estabelecidos por Deus, porque Ele está no comando e nós hoje sabemos perfeitamente que Ele é uma realidade. Aliás, é impossível negar a Deus diante de tudo que nós temos visto, porque Ele, diante dos olhos de todas as nações, senhor presidente, tirou o seu povo de Israel, fez peregrinar por todas as nações e os levou de volta. E Vossa Excelência sabe que isso é uma coisa praticamente impossível, porque envolve economia, política, envolve muitas áreas que jamais poderiam ser harmonizadas. Mas Deus fez isso, senhor presidente, bem aos olhos de todas as nações. E hoje estamos assistindo a coligação de Israel. Esse é o nosso Deus, Ele reina e está no comando, senhor presidente. E com estas palavras eu termino a minha fala, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouviremos neste momento o presidente Ailton Justino, presidente da Estaca Vitória. É de fato um prazer enorme estarmos juntos nesta o quinto ano consecutivo que se faz esta homenagem, e aqui nós, em nome das 3 estacas da Grande Vitória, Estaca Vila Velha, Cariacica e a Estaca Vitória, também em nome de todos os santos, membros da igreja e liderança da igreja no Espírito Santo, nós queremos agradecer ao senhor e excelentíssimo vereador Reinaldo Bolão. Estarmos juntos mais uma vez é para nós algo gratificante. Nós, sempre quando encontramos aqui nessa casa, nos encontramos aqui, nós encontramos também a família do vereador Bolão. Ele está ali, a esposa dele, sua filha mais velha, e agora com a netinha. Ellen, né? Ellen. Excelente, falamos aqui de família, e é bom estar com essa família, a família do vereador Bolão. Agradecemos por isso e por toda essa ajuda e esse convívio que temos tido nesses anos, que se comemora então, e tem-se essa homenagem. Na realidade, quase encerrando, né, nós não vamos ouvir ainda o vereador, eu gostaria de lembrar que,
por mais que pareça que nós somos pouco, um povo pequeno ainda no estado de Espírito Santo ou na Grande Vitória, a igreja no Brasil, ela tem aproximadamente 1.300.000 membros. E tudo começou, falando da igreja no Brasil, quando um senhor chamado Roberto Lipeldi e sua esposa Augusta chegaram aqui no Brasil em 1923. Eles vieram da Alemanha e solicitaram então a sede da igreja que pudesse ser enviado para eles material de ensino da igreja. E atendendo a esse pedido, foi mandado um presidente da missão Buenos Aires, ainda fora do Brasil, que visitasse o Brasil. E aí ele retorna mais tarde com missionários e ensinando então a pessoas no idioma em alemão, falando em alemão. Os primeiros conversos da igreja só aconteceu em 1929, ou seja, 6 anos depois dessa chegada aí desse casal, desses membros. E a igreja, então, comprou a sua primeira propriedade aqui no Brasil, em Joinville, em outubro de 1931. E em 1935, foi criada, então, a primeira missão no Brasil. Hoje nós temos 39 missões. Em 1950, a quantidade de membros era de 3.700 membros. Hoje nós temos quase 1.300.000 membros. A primeira estaca brasileira, e quando a gente fala de estaca, ela é equivalente a uma diocese na Igreja Católica, foi organizada em 1966, em São Paulo. 10 anos mais tarde, o Brasil, então, tinha 10 estacas. E aí, então, foi dedicado, em 1978, o primeiro templo, que é em São Paulo, e hoje o Brasil tem mais 6 templos, igual que nós tínhamos esse como primeiro. Em 1986, o Brasil tornou-se o terceiro país fora dos Estados Unidos a ter 50 estacas. Esse número dobrou em 1993, quando foi organizada a 100ª estaca. Hoje nós temos 253 estacas. Sobre missões, nós vimos hoje um presidente de missão, cuidando aí de vários missionários. São 39 missões. Mais de 3.000 missionários brasileiros servindo aqui e fora de nosso país. A igreja também tem um histórico memorável de participação em esforços humanitários neste país, e nós ouvimos isso hoje aqui também. O programa de serviço da igreja é denominado Mãos que Ajudam. Nós temos alguns membros da igreja com colete, representando, então, esse serviço e esse programa humanitário. Foi reconhecido em 2002 como uma das mais importantes organizações voluntárias do Brasil. E, para falar de tudo isso, da família que ouvimos hoje aqui, da igreja e do serviço humanitário e todos os outros projetos, também para homenagear essas pessoas boas, membros e não membros da igreja que participam de projetos e ajudam de alguma maneira a comunidade. Eu gostaria de prestar o meu testemunho sobre o presidente Monson, profeta vivo, vidente e revelador, porque acreditamos que a igreja é guiada por um profeta de Deus. E usando, então, 2 parágrafos, palavras dele, ele diz: irmãos, o mundo precisa de sua ajuda. Existem pés
afirmar, mãos a segurar, espíritos a encorajar, corações a inspirar e almas a salvar. É um privilégio para nós não sermos apenas espectadores, mas sim protagonistas no palco que nos é apresentado. E ainda o presidente Monson, só o desejo não faz as coisas acontecerem. O Senhor espera que pensemos, espera que trabalhemos, espera nosso testemunho e nossa dedicação. Então, o catalisador desse processo foi e é e continua sendo o princípio do amor. E ele diz: outro princípio da verdade que nos guiará em nosso propósito é o de que meninos e homens podem mudar. E ele conta a experiência que teve e fala as palavras do diretor de uma prisão que ensinou esse princípio. Um crítico que conhecia os esforços do diretor dessa prisão em reabilitar os prisioneiros disse: você não sabe que não dá para tirar as manchas dos leopardos? E aí o diretor respondeu: mas eu não trabalho com leopardos, eu trabalho com homens, e os homens mudam todos os dias. E aí, citando Abraham Lincoln, ele deu um sábio conselho que se aplica a todos nós. Se quisermos que alguém fique do nosso lado, primeiro convença-o de que você é um verdadeiro amigo dele. E é com essas palavras que eu finalizo, dizendo que somos tão gratos pelos amigos que nós temos, dentro e fora da igreja. E esse convívio nos facilita a usar e aplicar exatamente o que Cristo deixou, que é servir e ajudar as outras pessoas. E parafraseando, então, Cristo dizendo: quando o fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. E esse é o propósito maior do Evangelho de Cristo: ajudar esses pequeninos. Às vezes somos nós, ora é o nosso vizinho, nosso irmão, nosso parente, ou até mesmo alguém distante. E é com esse sentimento que eu compartilho e, de novo, agradecendo por essas oportunidades que temos tido aqui nessa casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Para o seu pronunciamento, ouviremos o excelentíssimo presidente dessa sessão, o vereador Reinaldo Bolão. Solicitar ao Ailton que assuma a presidência do trabalho. Quero cumprimentar inicialmente o presidente da missão Vitória Brasil, Yang e a Sister Yang. Sejam muito bem-vindos. Presidente da Estaca Vitória Brasil, o Ailton Justino. Patriarca da Estaca de Vila Velha, Wilson Estaca. Parabéns pela mensagem que nos foi enviada aqui hoje. O líder da igreja Projeto Autossuficiência, o Helder Neri, e o Alexandre Bassos, diretor assistente de Assuntos Públicos Regional da Missão Vitória. Cumprimentar também o primeiro conselheiro da Estaca de Cariacica, Gabriel de Jesus, eu acho que já não está mais. Eu quero que leve um abraço ao meu amigo Arthur também, que não vejo aqui hoje.
a minha esposa Maria Aparecida, minha filha Suelen, nas sessões solenes anteriores, elas viriam. Hoje nós já temos mais um membro, que é a minha netinha Ellen também. Agradecer aqui hoje, em nome do Livaldo, que nos ajudou a fazer essa sessão solene hoje, os nossos colaboradores, tanto da Câmara Municipal de Vitória, quanto do nosso gabinete. Cumprimentar a todos vocês, através dos nossos homenageados, o seu Granja, que eu conheço há alguns anos já, Wesley, representado aqui por seus familiares, José Isaías Ferreira, que também em memória foi homenageado aqui, e o meu conterrâneo lá da região da Grande Goiabeiras, o Marco Antônio Jade. Nós temos uma pessoa aqui na Câmara, que diariamente ele está aqui. E eu fiz questão de convidá-lo ontem para essa sessão hoje. Ele está aqui, ele vai aos gabinetes e diariamente ele está na Câmara, que é o meu amigo Pafúncio. Pafúncio, chega aí para o pessoal te conhecer. E eu convidei para ele vir para a sessão hoje, e ele está presente. Chega aí para conhecer. Esse é o nosso amigo Pafúncio, que diariamente está aqui na Câmara. Peço a salva de palmas para ele. Fiz o convite a ele ontem, falei da sessão solene que nós tínhamos hoje, 19 horas, e ele veio hoje. Obrigado, Pafúncio. O nosso popular Sassá. Amigos, começamos relembrando o ano de 2010, ainda em meu outro mandato, onde, juntos com representantes da igreja, debatíamos a criação de uma lei municipal em homenagem à igreja. Apresentamos nessa casa, então, o projeto, incluindo no calendário anual de datas comemorativas do município de Vitória. Da data de 6 de abril, relembrando a data da restauração da igreja em 1830, como Dia da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Instituição religiosa, popularmente conhecido como Igreja Mórmon. Projeto esse aprovado por unanimidade pelos vereadores, à época sancionado ainda pelo ex-prefeito João Cose, em 15 de abril de 2010. A lei, presidente Yang, é a lei número 8007/2010. A cada ano que passo, me sinto cada vez mais honrado em ter a oportunidade de promover essa sessão solene em homenagem à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias destaca-se por seu papel social e humanitário no Brasil e no mundo. Tenho conhecimento de diversas atividades nesses campos e acredito que ao longo dessa noite de homenagem possamos, através da fala dos seus representantes, trazer a conhecimento da população um pouco do que vem sendo desenvolvido nessas áreas pela Igreja, tanto em nossa capital, como a nível de Brasil e mundo, para que fique registrado na história dessa Câmara, esse momento. E tivemos essa oportunidade de ouvir aqui pelos membros da Igreja os projetos apresentados. Vivemos em um momento de nossa existência em que a preocupação com o próximo foi deixada de lado. As pessoas estão cada vez mais individualistas, preocupadas com seus ganhos, ainda que estes sejam em detrimento dos outros. Mas quando escuto vocês, quando conheço os valores e ensinamentos que são trabalhados pelos membros da Igreja, não vejo alternativa senão dizer
que são dignos de exaltação. A preocupação em ajudar o próximo, em valorizar a família, faço questão sempre de trazer a minha família aqui, em respeitar o outro, independente de religião, são valores que precisam fazer parte de nossas vidas. E vocês da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com muita sabedoria, não só fazem isso muito bem, como também propagam esse sentimento a quem os ouve. Até porque ser cristão vai muito além das portas da igreja. O exercício diário da solidariedade, do amor ao próximo, é essencial. E a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias exerce isso muito bem. Os projetos que são desenvolvidos por vocês são importantíssimos. Conheço os projetos Mãos que Ajudam, que é realizado pela igreja, pois tive a felicidade de conhecer instituições que foram contempladas pelo projeto Presidente Yankee. Como, por exemplo, a Fraternidade Espírita Caboclo-Quiara, onde foi realizada a reforma do telhado, e o Instituto Baile com a doação de alimentos. Eu tive, inclusive, a oportunidade de ver lá no bairro de Existência a reforma lá do tempo, que, inclusive, desenvolve um projeto social junto à comunidade, o projeto Caminhando com Fé junto àquela comunidade. A atuação da igreja em relação ao respeito à diversidade religiosa merece ser aplaudida de pé, pois em um mundo de preconceito e discriminação, vocês, com certeza, fazem a diferença. Não poderia também deixar de citar o Fundo de Incentivo aos Estudos, que é outro projeto louvável. Dar condições de estudo para pessoas é o mesmo que contribuir para uma sociedade melhor. Por fim, saúdo a todos os presentes e vou retornar a palavra para o Justino, para que dê seguimento aos trabalhos e todos os homenageados aqui hoje, que foram prestados por essa Câmara Municipal de Vitória. Então, quero mais uma vez externar os meus parabéns aos homenageados e, Wilson, dizer que pedir a Deus que nos abençoe e nos ilumine e nos dê a sabedoria de sempre trabalhar em prol do bem da coletividade. E, com certeza, Deus estará sempre no comando e no controle. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao... Agradecer ao Justino, ao Ailton Justino, que nos substituiu aqui na mesa. Agora nós vamos prestar alguma homenagem, presidente Yankee. Eu sou de uma região lá da Grande Goiabeiras, e ali nós temos um caldeirão cultural, onde tem uma diversidade cultural muito grande naquela comunidade. Eu não sei se o senhor já ouviu, nós temos lá as Paneleiras de Goiabeiras. É um dos maiores ícones da nossa cultura, que projeta a cidade de Vitória, o estado do Espírito Santo, a nível internacional. Nós temos lá uma cultura que é a panela de barro, onde se faz a moqueca capixaba, que o senhor também não experimentou, que experimentar a moqueca capixaba. Acho que todos aqui já comeram a moqueca capixaba.
É lá oriundo da minha região, da Grande Goiabeiras, onde eu cheguei lá com 1 ano de idade e fui criado naquela região do nosso conterrâneo Laujado. E também nós temos lá uma outra diversidade cultural, que é o Congo. O Congo também é uma cultura da região, que vem desde a época dos escravos. E hoje eu trouxe para homenagear o senhor uma panela de barro e uma casaca. A casaca é aquele toca, um instrumento musical. E também, vamos também entregar aqui também hoje, o livro da história da Câmara. Então eu vou pegar a nossa panela de barro e pedir o Olivaldo que nos dá aqui para a gente fazer essa entrega. E vamos... Presidente Yang, aí tem a receita da moqueca, hein? Você vai fazer a moqueca e convidar a gente para comer. E vamos também passar aqui para o presidente da Estaque Vitória, o Ailton, os livros da Câmara. Depois vamos tirar uma foto todo mundo. Pode chamar para a oração para a gente encerrar. Eu espero que o presidente Yankee vai fazer uma grande moqueca para todo mundo, hein? A Câmara Municipal de Vitória agradece a presença de todos nessa sessão solene em comemoração ao Dia Municipal de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós convidamos para fazer a última oração a irmã Iracilda Barbosa dos Santos. Tenham todos uma boa noite. Depois nós vamos fazer aqui, pessoal. Nosso bondoso Pai Celestial, queremos te agradecer por essa oportunidade maravilhosa que tivemos de estar aqui numa sessão solene em homenagem à Igreja de Jesus Cristo. Queremos te agradecer por ter inspirado o presidente, vereador Reinaldo Bolão, com esse projeto tão maravilhoso. Queremos te agradecer pelo teu amor por cada um de nós. Queremos te pedir que tu possa nos abençoar, continuar nos abençoando, nos protegendo, e que tu possas nos abençoar com o teu Espírito sempre, com esse Espírito maravilhoso que tivemos aqui, que possamos continuar com ele. Queremos te pedir, Pai, que nos protejas em volta para casa, que possamos voltar para casa em segurança, que tu possas continuar abençoando nossas famílias, nos ajudando a enfrentar todos os desafios da vida e vencê-los. Queremos te pedir que nos abençoes, nos dando uma ótima noite e que possamos sempre ter a inspiração de continuar trabalhando, ajudando ao próximo e fazendo o melhor de nós, para que possamos sempre agradar a Ti. É a oração que a Ti fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou encerrar e chamo aqui. Antes de encerrar a presente sessão solene,
Quero convidar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 22, quarta-feira, às 16 horas. Está encerrada a presente sessão solene e quero convidar aí os demais aqui para a gente fazer a foto oficial aqui, inclusive com a minha netinha.